Meu irmão, o Palmeiras conseguiu um empate contra o Internacional fora de casa, né? Lá no Rio Grande do Sul, grande jogo aí, um grande empate. Grande jogo entre aspas, né? O Palmeiras não jogou absolutamente nada, mas tudo bem. No segundo tempo, finalzinho ali, no comecinho, 50 minutos que eu perdi graças à queda de luz, né? Que combinou com um monte de efeitos dominós. E aí acabou que eu perdi o comecinho ali, voltei a ver com os 12 minutos. E lá pro final do jogo, o Palmeiras, depois das mexidas de Abel Ferreira, colocando o Rony Rústico, Marcos Rocha, até Gabriel Menino, se eu não me engano ali. Inclusive o Felipe Anderson, que também entrou bem demais no jogo, tá sendo um dos poucos ali que tá jogando alguma coisa, tentando jogar pelo menos alguma coisa. Fez ali um salseiro e o Palmeiras conseguiu empate com o gol ali do Rony Rústico, golaço, inclusive por cobertura, hein? Rony, nunca critiquei. Ainda tem gente falando mal do Everton, que salvou o Palmeiras nos dois jogos aí. O Palmeiras pode ter tomado uns 8 gols aí nesses dois últimos jogos. E não tomou, né? Tomou 3 gols aí. Se eu fosse ele, ter tido uns 8, 9 gols aí, fácil, tranquilamente. Os gols que o Flamengo perdeu aí, as defesas que ele fez também, contra o Internacional, então, hoje foi um escândalo, né? Hoje não, né? Para você que tá vendo aí, deve provavelmente estar vendo depois, né? Então, vamos dizer assim, no domingo, no último domingo, tá? Antes desse jogo impactante contra o Flamengo. Vamos ver então aí, galera, o que os jornalistas falaram aí depois desse empate, que deve ter gente se coçando aí que tá doido pro Palmeiras perder esse jogo aí para mandar o Abel embora. Essa que é a grande verdade, vamos ver aí. O plano que eu acho que é natural de recuperação para qualquer time que está doente é estancar a sangria, solidificar essa defesa, claro, ajudado pela chegada do Thiago Silva, que é um jogador excelente, fora da curva, mas a partir disso, e foi o que a gente viu hoje no Maracanã, um Fluminense que passa a jogar bola de novo com qualidade. A gente está vendo de novo o Fluminense que está jogando bem futebol, que está apresentando um bom futebol, gostoso de se ver jogar, que a gente não tinha visto nesses 6 meses, nos primeiros 6 meses do ano do Fluminense. O futebol era pobríssimo em criação, e olha que a gente fala no elenco de muita qualidade. Então, é uma retomada, uma recuperação que já acontece, já é realidade no Flu, e eu acho que, claro, essa luta contra o Z4 ela vai continuar por algumas rodadas, mas hoje o Fluminense não joga mais futebol de zona de rebaixamento. É por aí. Daqui a pouco o Fluminense será assunto aqui no Troca de Passes. Mais uma vitória do Flu no Brasileirão. Vamos começar a mostrar os melhores momentos de Inter e Palmeiras. Jogo que aconteceu no Beira-Rio. Terminou por volta de 7 da noite, né? O Inter saiu na frente, 1-0. Depois o Palmeiras melhora na segunda etapa e consegue o empate. O Palmeiras até começou bem o jogo, Mansur. Os primeiros 10 minutos ali foi de bom futebol. O Palmeiras criou alguma coisa, mas depois o primeiro tempo foi de domínio do Inter. O Palmeiras só foi voltar ao jogo e recuperar um pouco do espaço perdido na segunda etapa, quando eu acho que foi melhor que o Inter, né? Na segunda etapa, eu acho que talvez, sim, melhor. Talvez não tenha terminado o jogo melhor do que o Inter, mais próximo do segundo gol do que o time do Beira-Rio. Então, o Palmeiras termina o jogo dando a sensação de que com mais alguns minutos de jogo até poderia virar. Ainda que seja preciso dizer que provavelmente o tamanho do domínio do Inter no primeiro tempo tenha sido maior do que o do Palmeiras na primeira etapa, porque mesmo quando o Palmeiras controlou o jogo, no segundo tempo, o Inter teve algumas escapadas perigosas, que um erro de decisão em alguns contra-ataques que podiam ter E o Everton salvou, né? O Everton precisou aparecer em alguns momentos, em outros algum... Sabe o erro do último passe, o erro da tomada de decisão no contra-ataque. Né? Então, o Palmeiras teve 5... Ao contrário, por exemplo, se a gente pensar no Palmeiras e Flamengo, né? Ao contrário do que fez o Flamengo ontem, o Palmeiras repetiu 5 titulares do jogo da quarta-feira. Mas em termos de desenho de time, foi um time bastante diferente, né? Com 3 zagueiros, com o Veiga vindo junto do Aníbal Moreno quase como segundo volante, abrindo os laterais Gia e Vanderlan junto com Maurício, Dudu e Lázaro na frente. Jogadores com papéis bastante diferentes do que estão habituados. Acho que sofreu muito a saída de bola do Palmeiras a partir da pressão que o Inter tentava fazer. E uma jogada como... Aqui a gente está vendo o Bustos atacando em diagonal à área. Alguns movimentos que o Inter fez e provavelmente... Esse é o lance que acaba no gol, no chute de fora da área do Bruno Henrique. Que chute, hein? Provavelmente o Roger planejou isso pensando em tentar mover um pouco um Palmeiras que marca muito por encaixe individual com perseguição. Então, a mobilidade, por vezes, vinha o Rômulo atacando em profundidade, por vezes o Bustos fazendo essa diagonal, e o Palmeiras acabava tendo dificuldade nessas perseguições que ele faz. O Inter foi um time que a base dessa mobilidade foi claramente melhor no primeiro tempo e chamou a atenção a pobreza ofensiva do Palmeiras no primeiro tempo, né? Já tinha sido uma marca do jogo do Maracanã contra o Flamengo, do jogo do Maracanã contra o Fluminense. O Palmeiras, nesses 2 jogos, praticamente não criou nada, e o primeiro tempo hoje de novo. Acho que a melhora do segundo tempo tem a ver, não sei se a Jéssica concorda, é natural que o Inter
viesse defender um pouco mais atrás. Acho que o banco do Palmeiras, aí a diferença de elenco também é muito marcada. O Palmeiras que inicia o jogo com um jogador de 16 anos, coloca um outro sub-20 em campo quando troca o Gabriel Carvalho pelo Gustavo Prado. Acho que as opções que o Palmeiras tem dão mais ao time hoje do que as opções do Inter nesse momento dão ao Roger. E acho que a entrada do Zé Rafael melhorou demais a capacidade de articulação do Palmeiras. O Palmeiras ganhou agilidade, ganhou qualidade de passe no meio e começou a se colocar no campo de ataque com muito mais qualidade. E aos poucos foi conseguindo controlar o jogo. Teve um gol anulado, teve que seria o terceiro gol anulado até que ele foi o gol de empate. Eu achei que essa aproximação do Veiga ali na primeira fase de criação, junto do Aníbal, era para corrigir essa carência ofensiva de criação que o Palmeiras teve nos últimos jogos. Mas não funcionou. Está faltando uma conexão ali dessa primeira fase para a segunda. E ainda piorou a marcação, né? Piorou a marcação de uma forma envolvente, não tem acontecido. Falta, não sei se a movimentação, a articulação, uma outra peça que contribua com o Veiga nessa criação, que poderia ser o Maurício, mas ele também está em uma fase de adaptação outro dessa fase de adaptação. Das que eu falei no início, ele é outro, é verdade. São contratações que chegaram para dar um resultado imediato, mas elas passam por uma adaptação de um treinador que exige muito dos seus atletas e que leva tempo mesmo para dar um resultado. Em relação ao Internacional, eu tenho achado esse Inter sem fome da vitória. Me parece um time muito conformado com aspectos do jogo. 1-0 era muito pouco para o Inter dentro de casa, no Beira-Rio. Tinha como buscar esse resultado, conseguia escapadas para buscar esse resultado. Mas me pareceu confortável em aguardar o Palmeiras, e a gente sabe que quando chama o Palmeiras para cima, o Palmeiras tende a buscar o seu gol, é uma equipe muito perigosa, embora viva uma má fase. Não é legal ter o Palmeiras abafando o tempo todo, e o Palmeiras empurrou o Inter para trás a partir dos 15 minutos ali da segunda etapa. E o Inter ficou confortável, aceitou isso. E no final do jogo, o torcedor, inclusive, vaiou o desempenho do Internacional. Acho que o torcedor do Inter não está contente com essa... Não sei se zona de conforto é o ideal, porque eu não acho que os jogadores são contentes com o desempenho. Mas não está legal esse ímpeto dos jogadores. Está faltando algo a mais, inclusive desses jogadores de mais qualidade que o Inter tem. Até pela expectativa que foi criada no início da temporada, com os reforços que chegaram. Hoje, por exemplo, o Alário ficou o tempo todo no banco de reservas. Sequer foi chamado ao jogo ao longo dos 90 minutos. Perdeu espaço. Perdeu espaço e estou com a impressão de que não vai durar muito, né? O Inter, na primeira oportunidade que tiver de fazer um negócio com o Alário, tenho a impressão de que não perderá tempo e não perderá a oportunidade, porque aparentemente há uma insatisfação da comissão técnica, da direção, com o futebol apresentado pelo Alário até aqui. Sobre o Palmeiras, ainda nas adaptações, no momento de voltar a jogar, o Dudu está nessa também, né? Ah, sim, claro. Porque o Dudu passou um longo período afastado por causa de lesão, né? Está tentando voltar a jogar. O primeiro a sair do jogo hoje. Claramente está sentindo a falta de ritmo, né? A falta de competitividade, está com dificuldade ali na mobilidade, né? Dudu, que sempre foi um jogador muito ágil, muito rápido, de mudança de direção. Uma lesão grave como essa de ligamento cruzado do joelho, né? Atrapalha, né? Uma parada muito longa. É uma readaptação ao novo corpo, né? Entre aspas, vamos dizer assim. E o Dudu está tentando fazer isso o mais rápido possível com o passar dos jogos, mas está com bastante dificuldade. E o Lázaro também passou um período, né? Isso. Machucado. E hoje, então, vejam quantos jogadores... O Lázaro tem um pouco mais de tempo de clube, tem mais tempo de clube do que o Maurício, do que o Gia e tal, mas... a questão é que ele também ficou machucado, né? Exato, ele teve um período ali que ele ficou fora e, enfim... Então vejam quantos jogadores sem rodagem aí, né? Nesse início de jogo hoje. E quando você faz, e além disso, especificamente do jogo de hoje, você teve uma adaptação com muitos jogadores. Embora você mantivesse 5 titulares, metade dos 10 de linha, né? Muitos jogadores fazendo funções um pouco diferentes do habitual, porque o desenho de time foi bastante adaptado para o jogo, né? E acho que faltou velocidade ao Palmeiras, né? No primeiro tempo. No segundo tempo, melhora com a entrada do Rony. É natural que o Palmeiras ganhasse em profundidade. Entrou bem o Rony no jogo. Entrou bem. Algumas vezes apareceu até em impedimento, mas foi importantíssimo. O gol foi muito bonito, né? O lançamento foi do menino, o lançamento, né? Pro Rony. O lançamento foi do menino. Rocha, não? Foi do Marcos Rocha? Tive a impressão de ter sido o Gabriel Menino, mas posso estar enganado. Mas é difícil. Mas o lançamento do Marcos Rocha. Isso. Marcos Rocha. Foi do Rocha, um lançamento muito bonito, né? Pro Rony, e o Rony... Que, aliás, quando o Palmeiras tenta... No segundo tempo, quando o Palmeiras melhora, ele também começou a encontrar bem os laterais dos lados do campo em melhores posições do que no primeiro tempo, né? Por vezes o cruzamento, às vezes, saía com muito pouca vantagem criada. E acho que conforme o Palmeiras começou a controlar mais o jogo por dentro, ele encontrava os laterais. E o Marcos Rocha também acrescentou nessa entrada em relação ao Giai, que também vive esse período
inicial dele no Palmeiras. Mas, enfim. Não, Mansur, acho que é difícil a gente diagnosticar exatamente o que é que está dando errado no Palmeiras. Porque tem essa questão dos jogadores que chegam e estão passando por um período de adaptação. Às vezes me parece que é uma questão física, que o time não consegue acompanhar essas marcações encaixadas por uma questão física, um time que sempre foi tão bom em manter compactação, em conseguir não abrir espaço para o adversário. Acho que também tem a ver com algumas lesões, né, Jéssica? Se a gente pensar que o Murilo voltou hoje, né? Ficou bastante tempo fora. Do que tinha lesionado. Isso. O Piquerez está fora, que é o titular da posição. O Dudu está voltando. Estevão que é um cara importantíssimo. O Estevão decidiu fazer. Ele era a válvula de escape, né? Então, vejam que são vários os jogadores aí que são importantes e que, nesse momento, estão ausentes. Por mais que o elenco do Palmeiras seja bom, quando você pede 4 titulares do nível desses que o Palmeiras perdeu, tem impacto, né? É inegável. Tem bastante impacto. Mas aí a pressão cai em cima do mesmo jeito, né? Embora que tenha todos esses fatores que a gente está falando, já tem uma pressão muito grande em cima do Abel. E, queira ou não, o Botafogo abriu 6 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, né? Porque o Botafogo foi a 43 com a vitória de ontem sobre o Atlético Goianiense. O Palmeiras está ali com 37, né? Atrás do Flamengo, que tem 40. A classificação está aqui atrás. O Flamengo, inclusive, que tem um jogo a menos que Palmeiras e Botafogo. Isso, pode igualar a pontuação do Botafogo. No cenário de um jogo ganho, o Palmeiras ficaria 6 pontos dos dois, né? A questão é que a gente não tem uma data ainda para acabar com essas dúvidas de número de jogos da tabela, com essas incertezas. Até porque tem times com os asteriscos. O próprio Inter, né? E esse é um outro prejuízo que a gente tem que falar sobre o Inter, né? 4 jogos a menos do que vários. Quando você fala sobre a gente já falou exaustivamente, é sempre bom lembrar de tudo que passaram os dois clubes, os 3 clubes gaúchos, mais especificamente os 2 de Porto Alegre. Além de tudo, você tem jogos a menos, tem 4 jogos a menos em relação a alguns, mas a proximidade que se cria da zona de rebaixamento para um clube desse tamanho, ela gera uma pressão que é muito grande. Você jogar com essa proximidade é muito ruim. Quando você entra em campo, o que grita mais é a sua colocação e a diferença de pontos do que os jogos que você tem no bolso, né? Sim. Porque gera uma exigência de vitória. É verdade. E o torcedor do Palmeiras, né, já foi até a academia de futebol, invadiu a academia de futebol, não conseguiu chegar na parte ali dos jogadores, da comissão técnica, mas vai se mostrando insatisfeito, né? De uma maneira rápida, inclusive, porque está muito mal acostumado. É uma certa dose da intolerância que move o futebol brasileiro em muitos aspectos. E vejo as mensagens aqui, né? Muitos dos torcedores mandam aqui mensagens na hashtag troca de passes, como, por exemplo, o Antônio Marcos, que diz o seguinte: Palmeiras é um time decadente. Ele já decretou. Palmeiras é um time decadente, precisa de reforços. Só Felipe Anderson é pouco. Maurício é ruim. E o Giai é apenas uma promessa. Então tem que ter calma nas avaliações, as coisas não são assim. Por exemplo, o Abel já mostrou em muitas oportunidades, com diversas contratações, o quanto ele é capaz de fazer jogadores renderem na mão dele. E é um time com muitos jogadores com conquistas. Às vezes, elencos que têm uma quantidade de conquistas, eventualmente você pode ter em alguns momentos dificuldade de mobilização. Isso até pode acontecer. E em algumas entrevistas o Abel deu algumas pitadas nisso, né? Ele parecia preocupado com isso. Né? Por outro lado, são times que têm muito a capacidade de, em momentos de questionamento, de crescerem. Por exemplo, alguém vai cravar ou dizer que a eliminatória da Copa do Brasil acabou? Tá difícil, né? Não. Tá difícil, mas não acabou, claro. Eu acho uma eliminatória aberta. Sim, evidente claro que a vantagem do Flamengo não dá para desprezar. Mas não dá para dizer que o Palmeiras não tem como mudar essa situação na quarta-feira. E se muda, com todas as críticas que eu faço ao calendário e uma priorização que está se fazendo desse torneio, sacrificando o brasileiro, isso é uma outra questão, ele sai grande disso. É um tipo de jogo que pode mudar uma temporada. Mandou papo aí, Mansur, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mandou um recado. E aí, você, engoliu essa aí ou não? Serviu para você ou você tá com o Abel também? Tá com o Palmeiras? E tem gente aí que tá... Tem gente que tá puta, inclusive gente que me assiste aqui que tá até dando dislike nesse momento aí que eu falo, provavelmente. Porque como eu tô favorável à manutenção do técnico, tem gente que tá contra, né? Então o dislike deve estar rolando solto aí. Dane-se se estiver rolando solto. Dane-se. Eu já não tô dando a mínima também pra isso aí. Inclusive, daqui pra ler eu faço assim, o fim do canal, pronto. Vão se ver livres aí de acidentalmente cair aqui no canal do Verdão, se esse é o caso. Mas, por enquanto, a gente vai segurando as pontas. Se o Palmeiras for eliminado da Libertadores, eu penso se eu vou segurar esse canal aqui para ver o Palmeiras ser campeão brasileiro pela 3ª vez consecutiva, ou se não. De repente eu decreto o fim do canal também. Eu sei que tem pessoas aí que acompanham sempre tudo que a gente posta aí. Apesar de estar havendo um fenômeno aqui nesse tal de YouTube aqui, muito interessante, muito intrigante. Mas isso é um assunto para digamos, um outro
para um outro cercadinho, para um outro carnaval. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e quer acompanhar aqui a tudo o que acontece no Palmeiras. A gente mostrou o encontro do Filipão com o Abel Ferreira, a gente mostrou antes disso também, no sábado ainda, o recado que o Luxemburgo mandou para o Abel Ferreira. Se você não viu, clica por aí que tá aparecendo o recado do homem, deve aparecer aqui no final, se bobear, hein? E só tem uma coisa para dizer para você agora. Quarta-feira dá para nós, hein? Quarta-feira a gente vai ganhar esse negócio aí. Nem que seja nos pênaltis, vai ganhar do cheirinho, ponto final. Cheirinho é cheirinho, pô. Cheirinho é cheirinho. Avante palestra.